meus inscritos do segundo ano, voltamos com mais uma aula de biologia e dessa vez nós vamos falar das bactérias. Roda a vinheta! Já rodou e já voltamos para mais uma aula. Na última aula nós estávamos revisando vírus, né? Estamos passando por um problema muito sério que é o coronavírus. E nós falamos das estruturas e das características que os vírus possuem. Nesta aula, nós iremos trabalhar então a respeito das bactérias. Vamos ver quais características essas bactérias elas apresentam. Primeiro, bactéria é um ser vivo. Diferente de vírus, que não é ser vivo, bactérias seres vivos, são seres vivos. Bactéria é um ser unicelular. Ele é um ser procarioto. O que significa isso? Não possui núcleo, não possui carioteca. Então o material genético das bactérias fica disperso no citoplasma. Por isso que são seres procariotos. As bactérias elas podem ser tanto autotróficas quanto heterotróficas. O que isso significa? Autotróficas são aquelas bactérias que conseguem produzir o seu próprio alimento, fazem fotossíntese e quimiossíntese. E as bactérias heterotróficas, elas têm que ir em busca do seu alimento através de fontes externas. Elas não conseguem produzir o seu alimento. Pessoal, observa aí no caderno aí de vocês, nós temos aí o nosso esqueminha, o nosso desenho das bactérias, né? Então a bactéria ela vai ser formada por uma cápsula, uma parede celular. Qual que é a composição da parede celular? Peptídeo glicano. Então, peptídeo glicano são proteínas, né, associado a outras moléculas, vão formar a parede celular das bactérias. Elas apresentam membrana plasmática, elas apresentam o ribossomo, que é uma organela de síntese de proteínas. Elas apresentam o DNA chamado de nucleóide, né, um DNA circular. E tem uma polêmica em torno dessas bactérias, que elas vão apresentar uma estrutura chamada de mesossomo. Alguns cientistas acreditam que existe o mesossomo e outros não. O mesossomo foi classificado aqui como uma estrutura bacteriana que auxilia a bactéria na divisão celular, que auxilia a bactéria para fazer mitose, né, para se reproduzir ali de forma assexuada por bipartição. Muito bem, além do DNA principal, do nucleóide, ela vai apresentar uma outra estrutura importante chamado de quê? Chamado de plasmídio. O que é o plasmídio? O que eu expliquei para vocês nas aulas a respeito do plasmídio? O plasmídio ele é um DNA extra, é um material genético extra, que algumas bactérias elas vão possuir, vão apresentar. Qual que é a função desse plasmídio? Vocês sabem dizer? É isso mesmo. O plasmídio ele vai promover uma resistência para essa bactéria. Ele confere resistência a esta bactéria. Resistência contra antibióticos, resistência contra as adversidades do meio, as agressões do meio ambiente. Enfim, ele vai promover uma resistência a essas bactérias de uma forma geral. Então, muitas das vezes você está com infecção de garganta, está com uma doença lá causada por bactérias, você toma um monte de remédio, um monte de antibiótico e aquela infecção não é curada, ela não é combatida de forma fácil. Por quê? Por causa que essas bactérias criam resistência através dos plasmídios, que são DNAs extra, que estas bactérias possuem, que elas apresentam. Beleza, galera? Então nós vamos ter aí a forma das bactérias. Que forma essas bactérias possuem? Então nós vamos ter aqui, né, vocês podem observar no vídeo, vocês têm no caderno, ela vai ter a forma de cocos, que é uma bactéria em forma de esfera redondinha, arredondada. Nós vamos ter os diplococos, que são duas bactérias ligadas umas às outras por uma membrana, né? Vem de dois, cocos vem de bactérias arredondadas. Então os diplococos,
Nós vamos ter o Streptococcus, que são um monte de bactérias ligadas umas às outras, né? Um monte de cocos ligados uns aos outros. Nós vamos ter o Staphylococcus. Estafilococo são aquelas bactérias que têm a forma de um cacho de uva. Esses são os estafilococos. Os bacilos, que tem essa forma ali de bastonete, uma forma de bastão. Nós vamos ter os vibriões, que são bactérias em forma de vírgula. E nós vamos ter os espirilos, que tem uma forma em espiral, parecendo a espiral do caderno. Então essas são algumas das formas bacterianas que as bactérias vão apresentar. Beleza, galera? Agora a questão do metabolismo. Como que é o metabolismo dessas bactérias quanto à respiração? De que maneira essas bactérias respiram? Nós vamos encontrar as bactérias chamadas de aeróbicas. Bactérias aeróbicas são aquelas bactérias que respiram através do quê? Do oxigênio. Elas dependem do oxigênio para respirar. Então são bactérias aeróbicas. Nós vamos ter as bactérias chamadas de anaeróbicas estritas. O que significa isso? Significa que essas bactérias elas respiram somente se não tiver oxigênio. Então, para elas respirar, elas não precisam de ter oxigênio. São as bactérias anaeróbicas estritas. Como que elas respiram, então? Através de fermentação, através de glicólise, através do ciclo de Krebs, enfim. Então, essas bactérias anaeróbicas estritas, elas não respiram com a presença de oxigênio. E nós vamos ter aí as bactérias anaeróbicas facultativas. O que significa a bactéria anaeróbica facultativa? Tanto faz, se tem oxigênio ou não, ela respira do mesmo jeito, ela sobrevive do mesmo jeito. Tanto com a presença do oxigênio, quanto sem o oxigênio. Então ela é facultativa. Não precisa de oxigênio. Se tiver oxigênio, beleza. Se não tiver, está de boa também. Vai respirar, vai viver, vai cuidar da sua vida. Beleza. Bactérias heterotróficas. Agora nós vamos conhecer o metabolismo das bactérias quanto à alimentação. Que tipo de alimentação que essas bactérias possuem? As heterotróficas, como eu disse para vocês, elas têm que procurar o seu alimento em fontes externas. Elas têm que retirar a sua nutrição, seu material nutritivo, em outras fontes. Elas têm que ir em busca do seu alimento, diferente das autotróficas. Então nós vamos encontrar bactérias de três formas aqui. As bactérias saprófitas, as bactérias parasitas e as bactérias simbiontes. Qual que é a diferença desses três tipos de bactérias heterotróficas? As bactérias saprófitas são bactérias que vão realizar a decomposição de matéria orgânica. Então, quando um indivíduo morre um ser vivo ali, uma planta, um animal, o que ela vai fazer? Ela vai decompor aquele cadáver. Quando ela faz a decomposição do cadáver, ou de resto de comida, restos de vegetais que foram jogados fora, elas vão decompor aquilo ali. Então elas vão retirar os seus nutrientes através da decomposição de matéria orgânica. As bactérias parasitas são aquelas bactérias que vão retirar a energia de outro ser vivo. Elas vão expoliar, vai causar doença, vai causar infecção. São bactérias patogênicas, né, que aí tem que ser combatida com antibióticos. E as bactérias simbiontes, elas estão associadas com outros seres vivos, porém não causam prejuízo ao outro. As bactérias simbiontes, elas vão estar ali no trato digestivo de outro ser vivo, mas para benefício de ambos, um benefício mútuo. Nem o ser vivo que ela está parasitando causa problema para ela, prejuízo, e nem ela vai causar prejuízo naquele organismo no qual ela está parasitando. Os dois trabalham para o benefício de ambos. Como é o caso aqui, de bactérias que vivem no trato digestivo de ruminantes, né, de vacas, de bois ali, para degradar a celulose, né, para degradar ali os alimentos que os bois e as vacas ingerem. Essas bactérias elas vão atuar nesse processo de simbiose. As bactérias autotrófas são aquelas bactérias
que produzem o seu próprio alimento. Elas conseguem sintetizar o seu próprio alimento através de duas coisas: quimiossíntese e fotossíntese. A quimiossíntese, elas vão pegar ali uma matéria inorgânica sem a presença de luz, total, e ela vai pegar ali o ácido sulfídrico, que é o H2S, e vai produzir o seu próprio material genético, a sua própria nutrição. E nós vamos ter as bactérias fotossintetizantes, que vão atuar no processo de fotossíntese, assim como as plantas. Vão captar a energia do sol, vai captar gás carbônico, né, vai produzir o material nutritivo e vai liberar oxigênio. Então as bactérias fotossintetizantes, elas vão apresentar uma estrutura chamada de bacteriofila. A bacteriofila é uma estrutura importante, assim como a clorofila nos vegetais, nas plantas. A bacteriofila também vai captar a luz do sol, gás carbônico, para que essa bactéria produza o seu próprio alimento. Então, bactérias autotróficas conseguem produzir o seu alimento através de duas formas: quimiossíntese sem a presença de luz e fotossíntese com a presença de luz. E também com a estrutura chamada de bacteriofila. Reprodução das bactérias, eu disse para vocês na sala de aula que eu vou cobrar em prova. Então vocês vão ter que estudar todos esses desenhos, esses esquemas, né? Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. Aqui não vai dar para me explicar detalhadamente, senão o vídeo vai ficar muito longo. E também eu precisava de um quadro para explicar para vocês melhor aqui os desenhos. Mas estudem no caderno de vocês esses desenhos, que vai ser cobrado em prova. Nós vamos ter aqui a reprodução das bactérias da seguinte forma: bipartição ou cisciparidade, que é por mitose. Nós vamos ter a troca de material genético, onde essas bactérias se reproduzem por conjugação, através ali de uma ponte citoplasmática, um peeling sexual, onde vai trocar o material genético entre elas. Nessa reprodução gera variabilidade genética. Na reprodução assexuada não irá gerar variabilidade genética, ela cria um clone de si mesma. Nós vamos ter aqui a reprodução do tipo transdução, que ela vai se reproduzir através da presença de um vírus do bacteriófago. O bacteriófago vai auxiliar essa bactéria na reprodução. E nós vamos ter a transformação, que são fragmentos de DNA que ficam soltos no ambiente, que é uma coisa muito rara de acontecer. É mais comum acontecer em laboratório, mas no ambiente é muito raro. Fragmentos de DNA de outra espécie ficam soltos no ambiente, essas bactérias entram em contato e acoplam ali aquele fragmento de DNA que está solto no ambiente, e aí ela se reproduz. Então, é um outro tipo diferente. Acontece mais em laboratório. Importância das bactérias. As bactérias são importantes para a biotecnologia, a produção de medicamentos como insulina, por exemplo. Utiliza-se bactérias para a produção de insulina em larga escala, para o controle do diabetes. A decomposição, elas vão fazer decomposição de matéria orgânica, promovendo uma ciclagem de nutrientes, senão o planeta Terra ia virar uma lata de lixo gigante. Então elas vão decompor matéria orgânica, né, para absorver todos esses detritos que são descartados e reciclar também ali os nutrientes do solo. As bactérias estão presentes na alimentação também, né, na indústria alimentícia. Elas vão fazer parte aí de alguns processos, né, de alguns mecanismos aí de produção alimentícia, né, como o vinho, por exemplo. E nós vamos ter o ciclo do nitrogênio, que o nitrogênio, para ser absorvido pelos seres vivos, vai depender de bactérias do gênero Rhizóbio para fixar o nitrogênio da atmosfera. E nós vamos ter aqui também as doenças, né? É muito importante a gente conhecer as doenças que as bactérias causam, para a gente prevenir e tratar das mesmas. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de bactérias. Muito obrigado, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!